Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a pastora Cristiane, da Igreja Pentecostal Deus Manifesta o Seu Poder. Amém? Aleluia. Acabamos de chegar aqui para junto glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus, amém? Já estamos aqui nesta tarde, aleluia, gloriosa, e eu já queria estar passando o telefone, aleluias, da Rádio Ágape, é 3324-9665, 3324-9665, é o telefone da Rádio Ágape, aleluias, nesta tarde gloriosa, amém? Aleluias, para você está ligando de celular para celular também, é 14999-252403, 14999-252403. Esse é o número do telefone da Rádio Ágape, amém? Você que queira ligar, pedir palavra, oração, nós estamos aqui, aleluias, para junto glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Para quem me tem também na rede social, eu estou, aleluias, aqui pela o Facebook, amém, aleluias, porque maior é o Senhor Jesus, amém, porque o Senhor, Ele conhece, né, o nosso deitar, o nosso levantar, as nossas necessidades, aleluia, o Senhor, Ele conhece, amém? Eu quero aleluia, falar para os amados irmãos que hoje nós estaremos na cidade de Ipaussu, amém? Cidade de Ipaussu, Chavantes, aleluia, estaremos lá hoje, amém? Deixo a minha mãe ali na cidade de Chavantes e sigo para a cidade de Ipaussu, no poderoso culto, aleluias, abençoado, amém, meus queridos? Eu quero falar para os queridos amados irmãos, aleluias, que também amanhã temos um poderoso culto lá na cidade, aleluia, de Chavantes, e vai estar conosco, aleluias, pastora Elisângela e pastor Paulo, amém, da cidade de Ipaussu, e eu creio que Deus vai usá-los poderosamente, amém, meus queridos, aleluias, porque maior é o Senhor, aleluias, nos céus e na terra, amém, aleluias, porque a honra e a glória é do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amanhã também temos um poderoso culto aqui no Orlando Coalhato, na rua Cláudio Luiz dos Santos, número 144, eita glória, amém? Vamos lá para a palavra do Senhor, a qual Deus ministrou no meu coração nesta tarde, amém, irmãos? Se encontra no livro de Lucas, amém? Livro de Lucas, aleluia, 5, livro de Lucas 5, nesta tarde abençoada, amém? Aleluias, já quero falar para os amados irmãos que em breve, agora em setembro, teremos a festividade do grupo Shalom Adonai, da cidade de Chavantes, da cidade de Ourinhos e da cidade de Ipaussu, amém? Aleluia, vão estar completando aí 10 anos de, aleluia, festividade, 10 anos de trabalho de círculo de oração, e eu creio que vai ser bênção da parte do Senhor. Vai estar conosco, aleluia, a missionária Nilceia, vai estar conosco também, aleluia, Camila Teles, e vai ser bênção de Deus. Amém, meus queridos. Aleluia, já quero também aqui fazer a leitura, aleluia, no livro de Lucas 5, que fala sobre a pesca maravilhosa, amém? Um abração para vocês que estão, aleluia, escutando pela rádio também, pelo aplicativo da rádio, e Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? A palavra do Senhor Jesus, aleluia, nesta tarde tem como subtítulo a pesca maravilhosa, aleluia, e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando-se a multidão, ouviu-se a palavra de Deus, e estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu que
dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes, e entraram-se num dos barcos, que era de Simão, e partiu, aleluias, e disse-lhe: afasta um pouco da terra, e assentou-se, e o ensinava no barco a multidão. E enquanto acabou-se de falar, e disse-lhe a Simão: faz-te ao mar, aleluias, alto, e lançai-vos as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, vendo-os trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas segundo a tua palavra lançarei a rede. E fez assim, e colheram uma grande quantidade de peixes, que rompiam-lhe as redes, e fazer sinais aos outros companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram, e encheram-se ambos barcos, de maneira que tal que quase, aleluias, ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro, aleluia, se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se ausente de mim, que sou um homem pecador. Pois que, aleluias, espanto se apoderou-se em todos os que estavam, por causa da pesca e dos peixes havia feito. De igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiros de Simão, e disse-lhe Jesus a Simão: não temas agora, em dia serás pescadores de homens. E levantarei os barcos e coloque sobre a terra, e os seguiram. Irmãos, aqui a Bíblia Sagrada, ela vem falar sobre os primeiros discípulos, sobre, aleluia, uma das curas, né, dos milagres a qual Jesus, ele fez. A Bíblia vem nos falar, aleluia, no livro de Lucas 5, que quando, aleluia, Jesus estava, aleluia, ali ensinando, e viu que se aproximou-se Pedro com seus companheiros, aleluia, ele subiu um daqueles barcos e se afastou um pouquinho, aleluia, e Jesus o ensinava em cima daquele barco para aquelas pessoas, para a multidão. Jesus pregava a palavra, aleluia, de Deus para aquelas pessoas que ali precisavam. Só que dentro daquele barco também encontrava pessoas a qual necessitava de um milagre de Deus. Só que Deus, ele trabalha da maneira, do jeito dele. A Bíblia fala que Jesus subiu no barco, mandou eles afastarem um pouco, para aquele povo, aleluias, ficar à beira daquele barco. E através disso, Jesus começou a levar a mensagem, começou a pregar, aleluias, a palavra do Pai. E quando, aleluias, eu venho imaginar algo comigo, que eu estava, aleluias, lendo um pouco desta passagem em minha casa, e entendendo um pouco do que Deus ele estava querendo falar primeiramente comigo. Porque primeiramente, quando eu trago uma palavra aqui para vocês, quando eu vou em algum lugar, ou até mesmo nas nossas igrejas, aleluias, que eu prego a palavra de Deus, primeiramente, o próprio Deus, ele vai me ferir, ele vai falar comigo, ele vai falar o que ele quer de mim, para depois eu trazer para vocês. E hoje não foi diferente a palavra a qual Deus me colocou no meu coração. E sabe que eu vim entender
Quando Jesus fala aleluias, para aqueles discípulos, afasta um pouco, aleluias, da terra. E ele sobe naquele barco, ele começa a pregar a palavra do Pai. E sabe que eu venho entender? Muitas das vezes, aleluias, para nós recebermos a nossa vitória, para que o próprio Espírito Santo, aleluias, de Deus venha falar conosco, nós precisamos afastar de todos, afastar das conversações, afastar daqueles que querem ver o nosso mal, daqueles que querem, aleluias, nos prejudicar, para ouvir a palavra de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, o dia, aleluias, ele nos engole. Pastora, mas como o dia nos engole? Aleluia, com as nossas atividades do dia a dia. Nós levantamos de manhã, temos horas para levantar, hora, aleluia, eu falo um trabalhadora, hora para levantar, hora para sair de casa, hora para entrar, passar cartão, ou colocar seu dedo, ou picar seu ponto, eu não sei, da maneira que você faz, aleluia, no teu serviço. Daqui a pouco é hora do almoço, daqui a pouco é hora do café para quem toma café, daqui a pouco está na hora, aleluia, de nós sairmos. Então nós vivemos sobre embaixo de horas, tempo, aleluia, só que tem muitas das vezes que nós precisamos afastar de tudo isso, para escutar a voz do Senhor, porque se nós não afastarmos de tudo isso, como que nós vamos, aleluia, ouvir a voz do Senhor? Jesus queria falar, Jesus queria pregar, e falou, afasta um pouco, aleluias, o barco. E quando Jesus mandou afastar, Jesus começou a pregar, Jesus começou a falar, e o tempo passa, ele termina a ministração. E quando Jesus termina a ministração da palavra, aleluias, o que acontece? Aquele povo vai embora, como todos nós fazemos quando acaba o culto. Nós vamos embora para nossa casa. E Jesus falando desta maneira, não está escrito na Bíblia, mas eu quero conjecturar, eu quero entender. Jesus falou assim, bom, agora esse povo já foi embora, eles já comeram da palavra a qual eu falei, eles entenderam qual é que é, aleluia, o processo. Agora eu preciso de fazer mais outro milagre. Qual que era o milagre? Aqueles homens, Simão, João, Pedro, aleluias, que estavam ali naquele barco, eles eram pescadores, eles viviam da pesca, eles pescavam e aquele ali eles traziam para o alimento da sua família, aleluia, até para eles venderem, para poder ter o alimento para levar para a sua casa. E Jesus sabia que eles tinham pescado a noite toda e não tinha apanhado nada. A hora que Jesus, aleluia, ali eles estavam lavando a rede, eles já estavam se preparando para ir embora, com as mãos vazias. Mas eu quero falar para você, quando verdadeiramente você está dentro da casa do Senhor, quando você está buscando verdadeiramente a palavra de Deus, nunca Ele vai dispensar você de mãos vazias. Se você serve a Deus, se você busca a Deus verdadeiramente, jamais Ele vai te dispensar de mãos vazias. Porque aonde Jesus está, algo tem que acontecer. A Bíblia, aleluia, ela vem nos falar que Jesus olha para a cara de Simão e fala, olha Simão, sobe nesse barco agora, meu querido. Não está falando meu querido, mas aleluia, eu entendo a palavra e eu, aleluia, interpreto ela da maneira que eu acho que vocês vão entender e sabe, aleluia, que não está escrito isso na Bíblia. Sobe aqui agora, Simão. Só que agora nós vamos fazer um passeio maior. Eu pedi para você afastar o barco para me empregar, você afastou. Só que agora eu preciso que todos vocês adentrem sobre este barco e vamos ao alto mar.
Vamos ao alto mar e chegando lá, você lance a rede. Simão olha para a cara do Senhor e fala: olha, mas como? Nós trabalhamos a madrugada toda, a noite toda, e nada apanhamos. E o Senhor manda nós voltar para o mesmo lugar a qual nós passamos, para o mesmo lugar a qual nós jogamos a rede diversas vezes. Aleluia, o Senhor manda nós voltar. Pastora, mas não está escrito isso na Bíblia, que jogaram diversas vezes. Irmãos, se eles trabalharam a noite toda, eles jogaram a rede. Eles tentaram pegar, irmãos. Então jogaram sim a rede, só que nada apanharam. Aleluia. Nada apanharam. Daí eles questionaram a Jesus. Não, Jesus, mas peraí. Nós já trabalhamos a noite toda. Estamos cansados. Aleluia. Quem sabe eles falaram: olha, não piscamos os olhos a madrugada toda trabalhando para trazer o sustento para nossa casa. E você manda nós voltar e jogar a rede. Aí ele pega e falou: oh, Senhor, nós trabalhamos, mas segundo a tua palavra, nós iremos. E adentraram aqueles homens sobre, aleluia, esse barco. A Bíblia fala que eles estavam no meio do mar. E quando eles estavam no meio do mar, Jesus falou: lance a rede aqui. Lance a rede aqui. E quando eles lançaram a rede, que Jesus falou assim: agora é hora de vocês subir a rede. Sobe a rede. E quando eles começaram aleluia, a subir a rede, eles já não conseguiam mais, de tanto peixes a qual tinha naquela rede. Sabe qual que é o segredo para mim e você sermos abençoados? É saber ouvir a palavra de Deus. É saber dar ouvido, aleluia, e ser obediente àquilo que Deus ele quer que nós fazemos. Porque muitas das vezes nós queremos algo da parte de Deus, mas nós não somos obedientes. Só que esses homens, eu creio, eles escutaram a palavra a qual Jesus estava pregando. Porque se Jesus pregou para aquela multidão, eles também se encontravam no meio dessa multidão. Eles também ouviram a palavra. Irmãos, e vem cá, não tem como você, aleluia, ouvir a palavra de Deus e fazer diferente. Se você fizer diferente, é porque você não está com o coração voltado verdadeiramente a Cristo. Você está precisando se converter novamente, ou está precisando aceitar Jesus novamente como o único e suficiente Salvador. Porque essa Bíblia aberta, elas são luz para os nossos caminhos. O Senhor, ele mostra onde nós devemos de trilhar e aquilo que nós devemos de fazer. E muitas das vezes nós queremos, aleluias, contender com Deus, sendo que o erro está em nós. Só que a Bíblia, aleluias, vem falar que Simão, ele dá ouvido, ele falou assim: olha, eu trabalhei, aleluia, eu quero conjecturar, eu quero falar, aleluia, se fosse eu falava: Senhor, olha, eu trabalhei a noite toda, eu estou cansada, eu não vejo a hora de chegar na minha casa, Senhora, deitar, descansar, mesmo com as mãos vazias, mas eu estou cansada, aleluia, mas eu ouvi a tua palavra, Senhora, e a tua palavra me deu, eu fiquei corajosa, me encorajou. A palavra do Senhor tocou no íntimo e no profundo do meu coração. E segundo a tua palavra, eu vou, Senhor. Eu vou. Foi isso que aqueles homens fez. E é isso que nós temos que fazer. Eu não sei como anda a tua vida. Eu não sei, aleluia, como você anda. Mas Deus manda falar para você. Quem mandou você lavar a rede? Quem mandou, aleluia, você sair da linha a qual Deus te colocou? Ainda há esperança. Ele tem o poder ainda para fazer. Ele tem. A Bíblia fala que quando eles foram subir a rede,
Tinha tantos peixes, meus amigos. Aleluia, tinha tantos peixes, tanto, que eles não davam conta de colocar em cima do barco. A Bíblia fala que o barco estava já indo a pique. E eles fizeram um sinal para os outros que estavam ao seu derredor, para ajudá-los ele. Sabe o que eu vou falar para você? Quero liberar uma palavra profética, aleluia, para a tua vida. Receba as bênçãos que o Senhor Jesus está gerando sobre a tua vida. Vai servir para você abençoar até os que estão ao teu derredor. Talvez hoje você está passando por luta. Talvez hoje você está passando por aflição. Mas as bênçãos que o Senhor ele tem para derramar na tua vida vai ser tanta que você vai poder ajudar muita gente. Só que eu falo para você, seja obediente. Tenha fé. Tenha fé. Faça igual Simão. Eu trabalhei, eu estou cansado. Mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. A Bíblia fala que todos os barcos que se achegaram, aleluia, dos seus lados ali, levaram peixe embora para suas casas. Foram abençoados. E é dessa maneira quando eu e você decidimos buscar a Cristo. É dessa maneira que quando eu e você erguemos as nossas mãos e, aleluia, declaramos que só o Senhor é Deus. Eu sei, irmãos, que caminhar com Cristo não é fácil. Aleluia, nunca foi e nunca vai ser. Mas há prazeroso, porque quando nós precisamos, Ele estende as mãos para as nossas vidas. Ele muda, ele transforma a nossa casa. Mas nós temos que suportar o processo, apartar do erro, apartar dos maus caminhos, apartar daqueles que querem ver o nosso mal, apartar, aleluia, de tudo aquilo que tenta frustrar os nossos sonhos. Não permita que ninguém venha frustrar os teus sonhos. Não permita que ninguém venha querer embarrear aquilo que Deus já preparou para você, já preparou para a tua casa. Irmãos, eu falo, aleluia, dessa maneira para você. Hoje nós estamos vivendo num mundo a qual as pessoas gostam muito de, aleluia, de deixar as outras pessoas humilhadas. Gosta de fazer, aleluia, motim para roubar os teus sonhos, para paralisar os teus sonhos. Só que o Senhor fala, ei, hoje, nesta tarde, eu quebro todo o arco do forte. Eu despedaço a lança, aleluias, que tenham preparado em prol a tua vida, em prol o teu ministério, em prol a tua família. Eu despedaço, porque sou eu, Deus, Jesus de Nazaré. Ele tem o poder nos céus e na terra. A Bíblia fala, ai daqueles que tocam nos meus ungidos. Se você estiver no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus, andando conforme a vontade de Deus, o próprio vai interceder para a tua vida. A Bíblia fala que Simão, ele... Tomei um golinho de água, por isso que eu parei, tá? Quando ele viu as redes lotadas de peixes, ele viu o milagre que Jesus tinha acabado de fazer, ele se prostra no chão e fala para Jesus, olha, eu não sou digno não, viu? De estar andando junto contigo, porque, na verdade, ele duvidava. Ele falou, eu sou um pescador profissional. Eu sou o cara, sou o gentleman da pescaria.
trabalhei a noite toda, não peguei nada mais, já que ele está falando, nós vai e eu quero ver se vai acontecer algo. Esse homem que eu vi, ele não tem experiência como pescador. Eu tenho experiência. Vamos lá ver qual é que era dele. Só que aquele homem que estava mandando ele ir em alto mar e lançar a rede, não era um homem normal. Ele era o Filho de Deus, o enviado que veio ao mundo para salvar eu e você. Quem estava no barco deles não era um comedor de feijão qualquer. Era o Filho do Deus vivo, andando na terra. Aleluias! E quando ele se depara com aquilo, ele foi pedir perdão, porque ele errou. Só que o mais bonito é, irmãos, se você erra, amém? Mas o mais bonito é você reconhecer os teus erros, como ele reconheceu. E Jesus, aleluia, não se apoquente não, porque vocês pescou até agora. Até agora vocês foram pescadores de peixes, mas a partir de agora, vocês vão ser pescadores de almas. Vocês vão andar comigo pescando almas para o reino do Pai. O Senhor me chamou para ser ganhadoras de alma. O Senhor te chamou para ser ganhador de alma. E o que você está fazendo para ganhar alma? Porque tem pessoas que preferem ganhar alma, pescar no aquário dos outros. Para, irmãos. Constrói o teu aquário. Aleluia. Se você quer pescar almas para Deus, aleluias, vai pescar almas, aquelas que estão lá fora, no lamaçal do pecado, aquelas que ainda a palavra, aleluias, não tocou o coração, aquelas que ainda, aleluias, estão destraviadas do caminho do Pai. É para essas que Deus te chamou você para pregar. Ei! Porque ganhar almas no território, no pesqueiro do nosso companheiro é fácil, porque o peixe já foi ganhado, o peixe já está tratado, o peixe já está, aleluias, pronto. É fácil. Mas foi que Deus falou para esses homens, para eles serem pescadores de alma, para levar a palavra para aqueles do coração duro, para os idólatras, aqueles que não crê que Jesus tem poder para fazer. Foi para esses que Deus te chamou. Foi para esses. E não tenha medo, irmãos. Se tem uma coisa que eu não faço, é pescar no aquário dos outros. E eu nem quero. Eu falo desta maneira, irmãos. Quando vem alguém para mim, ai, pastor, eu falei, tem pastor? Você frequenta alguma igreja? Hã? Ah, então vai, procure ele ou ela, desabafa, fala. Porque isso é muito complicado, irmãos. Eu acho mais fácil formar alguém que está lá no lamaçal para ser um grande obreiro, uma grande obreira, do que alguém sair do ministério que já tinha seu cargo para vir. Porque daí ele vai querer impor aquilo que ele fazia lá, aqui, sendo que cada lugar trabalha de uma maneira. A não ser se o próprio Deus mandar. Mas se for para mim sair para ganhar almas, e quando eu saio,
Eu prefiro. Por isso tem muito que falar, pastora, não vem na minha casa. Eu não vou na tua casa se você já tem um pastor que ora por ti. Porque, irmãos, o povo tem que parar com isso. Que cada hora está no ministério, irmão. Vocês têm que criar raiz. Quando Deus começa a trabalhar na tua vida, você vai para outro lugar. Aí você vê uma coisa que lá está errado, você vai. Aonde que tem uma igreja que não tem algo errado? Aonde que tem uma igreja perfeita? Aonde que tem um lugar que é tudo top? Se aonde tiver, irmão, pula fora, porque lá Deus não está. Só isso que eu falo para você. Ah, pastora, eu falo, irmãos, quando eu me batizei pela primeira vez, eu me batizei na igreja Embaixadores de Cristo. O meu batismo, os meus negócios de batismo, os estudos, foi tudo na igreja Embaixadores de Cristo, daqui de Ourinhos. Só que a igreja mudou de nome, mudou todo mundo, a direção mudou para outro nome. Eu estava na igreja, eu mudei, não saí porque eu quis. Porque a igreja mudou de nome, de embaixadores, ela mudou para outro nome. Você está entendendo? Quando eu quero falar para vocês, odeio isso, irmãos. Quando foi que eu saí da igreja Nova Jerusalém? Quando eu saí da Nova Jerusalém, eu saí porque Deus tinha lançado uma promessa sobre a minha vida. Eu entreguei o ministério e o pastor falou dessa maneira para mim assim, olha, não. Deus tem uma chamada na tua vida. Se afirma. Na verdade, que quando eu saí da igreja, aleluias, Nova Jerusalém, daqui de Ourinhos, me mandaram para lá, para Chavantes. Aí chegou lá em Chavantes, eu fiquei um tempo, e eu falei, eu não vou conseguir. Daí o pastor presidente chegou em mim e falou, olha, eu não vou conseguir mais te ajudar aqui. Aí eu fui para entregar o ministério. Quando eu peguei para entregar o ministério, eu entreguei e saí. Só que daí, irmãos, o que acontece? Os irmãos ficou atrás de mim, não, pastor, missionária, você não pode parar. Você não pode parar. Aí o que eu fiz? Eu voltei. Quando eu voltei, já não era mais Jerusalém. Você está entendendo? Eu estava sem placa. Eu fiquei mais de ano sem placa, pregando a palavra do Senhor. Eu falei, Senhor, eu falei mesmo, dessa maneira, no monte. Falei, Senhor, para com essa bagunça na minha vida. Eu não quero ficar pulando para lá e para cá. Eu quero um ministério. Eu quero que o Senhor me exercia no ministério. Que eu possa poder falar livremente do teu amor, falar livremente, aleluia, da tua palavra. Aí, irmãos, e os obreiros me cobrando, o povo me cobrando, pastora, nós tá sem nome, né? Precisa do nome, e sendo que nome vale para alguma coisa, né, irmãos? Se nome fosse bom, aleluia, não tava tomando chuva, tomando pó, tomando poeira, desbotando. O que importava é o nosso coração voltado. Você tá entendendo? Porque se nós olhar na Bíblia Sagrada, tinha nomes algumas igrejas, porque que eu entendo um pouco da Bíblia, a igreja de Laodiceia, mas Laodiceia era o nome da cidade. Então a igreja não tinha placa. A igreja do Tiritira, porque é o nome da cidade. Era igual muitos nomes que tem na Bíblia Sagrada. A viúva de Serepta. O nome dela chamava viúva de Serepta? Não. Serepta era a cidade de Sidom. Era a cidade. Mas mesmo assim, mas o ser humano aqui na terra é duro de tratar. Não é fácil. Eles condenaram, crucificaram a Jesus. Imagine nós que somos meros comedores de feijão, né? E vamos mudar alguma coisa. E aí eu peguei e fui para o monte para orar. Falei, Senhor, eu preciso do ministério, eu preciso do ministério. Aí no monte buscando.
O Espírito Santo de Deus falou no meu coração, falou, ó, tô eu te dando, porque eu tenho ouvido muito aguçados pela palavra de Deus. O Senhor falou, tô eu te dando um ministério, mas é por pouco tempo. Esse ministério não é teu, eu vou te dar um, com o nome a qual eu vou revelar. E nisso o Espírito Santo de Deus falou comigo no monte. Eu falei, ai Jesus. Eu escutei uma voz, fui atrás da minha mãe e falei, mãe, aconteceu assim. A mãe falou, amor, se Deus falou, vai acontecer. Esperamos, passou. Um dia, eu fui a uma festividade e conheci um ministério que todo mundo sabe, conhece aqui em Ourinhos, que não tem mais aqui em Ourinhos, chamado Casa do Oleiro. Casa do Oleiro. Falei, nossa, ministério, uma benção, né? Pentecostal, meu Deus. E aí um dia a pastora presidente chegou e falou assim pra mim. Falou, ó, nós vamos no monte, Vaso. Você não quer ir com nós orar? Eu falei, ixi, eu gosto de orar, hein? Ó, tal hora, tal momento, nós te espera. Eu falei, tá bom. Fomos no monte. Quando eu chego no monte, começo a orar. O Espírito Santo de Deus fala comigo, ó. É na igreja dela que você vai ficar. Só que você vai ficar no teu prédio. Ela vai ficar na presidente, que ela é a presidente. E o óleo da unção vai cair sobre a tua cabeça. Porque a partir de hoje, você vai ser pastora. Eu falei, Jesus. Falei pra minha mãe, você não tá escutando voz demais não? Eu falei, não tô, mãe. Não tô. Passado o tempo passa. Ela veio e falou assim pra mim, pastora Cris, o Senhor me dava uma revelação na madrugada e eu vi o óleo descendo na tua cabeça. E eu quero comunicar à senhora, já aviso os irmãos da igreja, que no próximo domingo eu vou subir na congregação da senhora, onde a senhora é líder, e nós vamos estar separando, ungindo a tua mãe como pastora, porque você não tem, eu já conversei com o pastor presidente da cidade de Avaré, como você não tem um esposo, você precisa de alguém para que marche junto contigo, e quem faz a obra contigo é a tua mãe, e nós vamos ungir ela primeiro, avisa ela, e depois nós vamos ungir você. O pastor presidente saiu da cidade de Avaré, marcou uma hora com a minha mãe na minha casa, sentou com a minha mãe, falou para minha mãe que precisava ela ser ungida para que o meu ministério decolasse. Para que ninguém fique falando, porque falam. Aí minha mãe falou assim, se for para ministério da minha filha, como que foi eu que ganhei ela para Jesus, eu aceito ser ungida pastora. Eu vou ajudá-la nesta terra. Aí nós somos ungida pastora. Minha mãe ungida primeiro e eu ungida segundo. E aí o nosso ministério começou. Passado o tempo, eu no monte de novo. Nesse monte aqui, indo para Santa Cruz, né? Você faz o retorno ali. E eu no monte de novo. Estava com os presbíteros, amigos. Estava com a minha mãe, missionária Neia. Estava um monte de irmãos. E eu falava assim, orando a Deus, Deus falava assim comigo. Tô eu dando nome para tua igreja. Eu, nome para igreja? Não tô pedindo nome para igreja. Só que eu esqueci da profecia que foi lançada lá atrás.
Aí o Senhor fala bem no meu ouvido: Igreja Pentecostal, Deus de Israel, manifesta o seu poder. Aí eu saí, irmãos. É tão gostoso eu falar isso, que é o próprio Deus falando comigo no dia. Eu saí catando cavaco no monte, procurando uma das meninas que estava comigo, para elas. Falei: você tá com o celular aí? Na época era a Andressa, que congregava comigo. Ela foi a primeira que eu achei. Ela: que foi? Que foi? Eu falei assim: Deus me deu o nome de uma igreja. Marca aí, você tá com o seu celular aí? Ela falou: tô. Eu lembro que ela tinha um celularzinho branco, pequeno. Ela tirou o celular e eu falei o nome da igreja para ela. E aí ela pega e marca. Passado um tempo, eu falei: Senhor, se verdadeiramente for para mim continuar jogando a rede, eu quero a igreja, mas que o Senhor me deu, mas eu quero registrar. Eu não quero ser uma pessoa autônoma, uma pessoa que só abriu, sentiu de Deus e abriu a igreja. Não, eu quero tudo. Eu quero bolo com recheio, o glacê. Eu já quero com tudo, pai. Falei desse jeito. Aí eu tô em casa, orei, tô em casa. Veio um pastor amigo e fala: pastora, a igreja da senhora é registrada? E eu falei: não, não é. Eu estou querendo registrar, legalizar. Nós temos que andar certo com a justiça. A Bíblia fala: o que está ligado aqui, está ligado lá. O que está desligado, está desligado. Tem que andar certo. Eu falei: então, pastor, olha, eu estou mexendo com registro de igreja. Eu tenho meu escritório. E Deus tocou no meu coração para mim vir aqui falar com a senhora. A senhora não quer registrar? Eu falei: mas eu não tenho dinheiro para registrar a igreja. Falei desse jeito. Daí ele falou assim: olha, para ajudar a senhora, que Deus que mandou eu vir aqui, eu parcelo em parcelinhas que vai caber no seu bolso e você legaliza a sua igreja. Irmãos, era aquilo que Deus estava cumprindo. Deus permitiu, Deus enviou o irmão lá em casa, eu registrei a igreja, Deus preparou o dinheiro para mim pagar o dinheiro do registro. Só que quando foi para registrar, a minha secretária esqueceu de um nome da igreja. Igreja Pentecostal, Deus manifesta o seu poder, ela colocou. Qual foi o nome que eu falei? Igreja Pentecostal, Deus de Israel manifesta o seu poder. Só que eu, na hora da correria e tal, e vai em empolgação, e aquele monte de papel que você assina, né, irmão? Meu Deus do céu! E vai pro cartório e papel, e às vezes dava errado, batia, voltava errado, e vai. E eu não tinha se ligado de ler o nome da igreja. Quando a igreja é registrada, as papelamas chegam, o CNPJ chega, as coisas chegam em casa, eu vou pegar o papel para ler. Quando eu pego o papel para ler, eu falei: peraí, tá errado. Daí a secretária: o quê, pastora, que tá errado? Falei: tá errado, tá faltando o nome aqui, Israel. Nossa, pastora, eu não vi esse detalhe. Aí fui conversar no cartório. Não, pro rapaz que fez. Ele falou: pastora, agora tem que esperar vencer, né, as papeladas para poder colocar o nome. Eu ainda não venceu, irmãos. Aí agora eu vou aqui mexer de novo, que tá perto já. Eu vou colocar aquilo que Deus me pôs no meu coração, irmãos. Sem erro. Vai crescer. Amanhã vai subir meu nome. Nem fica imenso o nome. Mas é aquilo que Deus falou. Então eu falo para você, irmãos. Vai ter luta, vai ter prova, vai ser adversidade. Mas Deus vai te honrar. Da mesma maneira
Isso é uma experiência pouca. Não sei por que Deus tocou no meu coração para mim falar isso para vocês. É experiência pouca daquilo que Deus ainda há de fazer sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Então eu falo desta maneira para vocês, meus queridos. Seja obediente a Deus. Seja obediente àquilo que Deus ele tem proporcionado. Olha, o Senhor manda falar rapidamente. Às vezes você está aí procurando registro de alguma coisa para registrar no cartório. É muito caro? É. Mas Deus vai proporcionar para você. Basta somente você crer, confiar e tiver na linha certa de Deus. Ele vai proporcionar tudo. Amém? Senhor Jesus, Pai querido, Deus eterno. Obrigada por essas palavras, a qual o Senhor colocou no meu coração, papai. Eu não sei porque o Senhor tomou essa direção, mas eu sei, papai querido, que a tua palavra não é em vão. Aquilo que o Senhor fala não cai por terra, porque maior é o Senhor Jesus, Pai, sobre as nossas vidas. Abençoa ele, papai querido, que está ouvindo esta palavra, pai querido. Abençoa ela que está ouvindo esta palavra, meu rei. Repreenda todo mal, toda palavra maldita, toda palavra ao contrária, tudo aquilo que não provém de ti. Pai querido, Deus eterno, abençoa eles, Pai, abençoa a casa deles, papai, que estão me ouvindo, seja lá onde, papai, onde essa palavra for chegar, o pessoal, Senhor, que vai ser compartilhado também no YouTube, que o Senhor venha abençoar cada um, papai, que vai estar vendo pelo YouTube. Pai querido, Deus eterno, repreenda todo mal, Pai. É assim que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Palavra, aleluias, para vocês nesta tarde, para nossa irmã Cida, do Itajubi, Provérbios 15, 7. Os lábios do sábio espalham conhecimento, mas o coração do tolo não é assim. Amém, irmã Cida, aleluia, tome posse desta palavra, minha querida, que Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. Palavra também vai por irmão Edson, também do Itajubi. Aleluia. Palavra para ti, irmão Edson. Provérbios 10, 20. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração do ímpio é de pouco valor. Meu Deus, que palavra forte, né, meus queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Palavra também, aleluias, vai lá para o irmão Luiz, né? Luiz, lá de São José dos Campos. Eita glória, um abraço aí para todos de São José dos Campos. Ô glória, cidade abençoada, aleluias de Deus. Amém, Luiz, palavra para ti, vou estar levando o teu nome para oração, tá Luiz? Aleluias, palavra para ti, Mateus 11, verso 29, Luiz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para a vossa alma. Amém? Aleluia, que Deus abençoe a tua vida, Luiz. Tem um amigo meu que chama Luiz também, ele é promotor, ele é juiz, ficou um tempo de juiz aqui em Ourinhos e agora está lá para São Paulo. Que Deus abençoe a tua vida aí, Luiz. Aleluia, tremendamente, e uma ótima tarde mais do que abençoada. Receba essa palavra aí, ó. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, Luiz. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Amém. Daniela Silva, tira uma palavra para mim, é para agora, minha querida Daniela. Palavra para ti, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Olha aí, Daniela, invoque o nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a vida do nosso querido Célia Regina, aleluia, nossa Daniele, pastora Tereza. Aleluia, palavra para a senhora, pastora Tereza. Aleluia, livro de Tiago 15, 13. Está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente,
Cante louvores, pastora Tereza, aleluia, que Deus abençoe a senhora. Palavra também vai lá para Nice Modas, aleluia, tia Nice, que Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. Não passe frio, passe na Nice Modas, aleluia. Tia Nice, palavra para ti, tia Nice, que é na rua 7 de setembro, número 1010, aleluia. Palavra para tia Nice, 1 Reis 17:14, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, tia Nice. Palavra também vai para o seu Reinaldo, Salmo 119:7:7, vinde a mim todas as tuas misericórdias, para que eu viva. Palavra também vai para Rafa, Rafa, a Rafa é uma das melhores atendentes que tem em Ourinhos, você vai lá na Nice Modas, ela deixa o seu, tranquila, aleluia. Rafa, Êxodo 14:13, não temais, estáis quieto e veja o livramento que hoje o Senhor vos fará, amém. Rafa, palavra também, aleluia, vai para o seu esposo Júnior, Provérbios 14:32, pela malícia serei lançado fora o ímpio, mas o justo até, aleluia, na tua morte terá esperança, eita glória. Palavra também vai para Fernanda, palavra para ti, Salmo 62, a minha alma espera somente em Deus e dele vem a minha salvação. Fernanda, aleluia. Palavra também vai para o Diogo, Salmos 10:17, o Senhor ouviu o desejo do manso e confortará o teu coração, amém. Que Deus abençoe a todos ali da Nice Modas. Que Deus abençoe a todos que estão em casa. Aleluia. Quero deixar uma palavra para todos que estão em casa. Aleluia. Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Para você, serve essa palavra que está me ouvindo e não pôde pedir palavra. E a última palavra da tarde vai para Eli. O Eli, palavra para ti, Salmos 10:12. O Senhor enviará a Sião no centro do seu poder, dizendo, domine entre os teus inimigos, amém, Eli. E palavra também para tua filha Amanda, Salmos 23:3, refrigere minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome, amém, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sábado agora eu vou estar pregando a palavra ali na Vila Musa, aqui em Ourinhos mesmo, na igreja da pastora Josi. Sexta-feira eu trago o endereço certinho, amém? Vou estar ali levando a palavra do Senhor, né? Como eu já falei, né? Olha como é que Deus ele honra nós, né? Andei tanto, irmãos, ali para aquela Vila Musa, Vila de Lom, bêbada, fazendo aquilo que não podia fazer, sabe? Aleluia, andando com, aleluia, no erro, no pecado. E hoje eu vou voltar lá na Vila Musa para pregar a palavra. Olha, numa festividade, que bênção, né? Então, sábado eu estarei lá, eu e o Circo de Oração Shalom Adonai, levando a sagrada palavra do Senhor. Vamos falar sobre Débora. Eita glória! Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês que me ouviu, daqueles que vão me ouvir, e eu deixo aquele bordão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Um abraço para vocês que estão aí pelo site da rádio. Um abraço para vocês que estão em casa pelo Facebook. Que Deus abençoe. Aleluias, porque maior é Ele.